Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Movimentos alegadamente de esquerda e de direita fizeram atos neste final de semana para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo, com apoio da CUT, organizaram manifestações no sábado. O MBL e o Vem Pra Rua promoveram carreatas no domingo, durante o tradicional encontro com apoiadores na manhã desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro ironizou o tamanho das carreatas realizadas contra o governo no último final de semana. Ao conversar com uma pessoa que dizia ser de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o chefe do executivo riu e citou a diminuta ação na cidade. Aspas, eu vi uma carreata monstro lá em Campo Grande, de uns 10 carros contra mim. Imagens de protestos esvaziados viralizaram no final de semana. É o caso de Vinhedo, interior de São Paulo, onde 3 pessoas foram vistas nas ruas contra o presidente. O petista Paulo Pimenta também divulgou outra imagem. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, relacionou os atos à tentativa de influenciar a eleição para a presidência da Câmara. Aspas, o que motivou o MBL, o VPR e outros capachos do Maia se juntarem à esquerda para pedir o impeachment do presidente Bolsonaro foi a tentativa de influenciar o resultado da eleição para a presidência da Câmara, através da ilusão de que há algum tipo de rejeição popular ao presidente. Eu começo com você, José Maria Trindade. Pois é, olha, esse assunto impeachment ecoa aqui como uma alma penada no Congresso Nacional. O assunto foi banalizado. Essa palavra agora, Marcelo, faz parte da fala aí de assembleias legislativas. Muitas câmaras de vereadores dominaram as prefeituras exatamente quando se forma uma maioria na Câmara, ameaça o prefeito de impeachment. Olha, impeachment é uma situação muito séria, em decorrência de uma crise, quase uma crise institucional, e uma crise onde o prefeito, o governador, o presidente da República perde a capacidade de gestão e, evidentemente, envolvido no cometimento de um crime. Eu participei ali da cobertura dos 2 impeachments aqui no Brasil, o de Collor de Mello e de Dilma, e sei exatamente como se faz e o porquê de um impeachment. É quando o governante perde as condições para governar, principalmente porque comete crime ou perdeu as condições básicas. A Dilma tem insistido que foi golpe, não foi golpe, porque as instituições funcionam, todas elas funcionam perfeitamente. E na época do impeachment da ex-presidente Dilma, tudo funcionou, o Congresso, o Palácio, ela se defendeu, e o Supremo Tribunal Federal estava ali para dar o suporte judicial se ela e ela recorreu ao Supremo em algumas situações. Então, a situação é a seguinte, precisa de apoio popular, e não há, isso é muito evidente, precisa de um crime. Não houve cometimento de nenhum crime, não houve pedaladas fiscais que justificaram o impeachment da ex-presidente Dilma, e principalmente votos do Congresso Nacional. Não há nenhuma defesa séria que tenha honestidade intelectual de um impeachment. Isso é um discurso para desestabilizar o governo. De qualquer forma, a política hoje já está diferente. Com o apoio ali do presidente de partidos de centrão, garantiu não a vida fácil de maioria no Congresso Nacional, mas pelo menos para evitar esse tipo de aventura. Olha, o impeachment não pode ser mais um ponto do calendário eleitoral, não, viu? Como se fosse o 4º turno, porque o 3º turno já está criado, que é a ação na justiça, né? Muito bem, Augusto. Presidencialismo com impeachment, agora é isso, Augusto? Olha, a Bolívia, vou repetir aqui, a Bolívia, no final do século passado, ela transformou o golpe de Estado na forma de sucessão presidencial. Tinha espaço para todo mundo. Houve presidentes que representavam o narcotráfico, outro representava a esquerda, outro a extrema-direita, outro não representava ninguém, etc. Bastava um jeito assumir a chefia do exército que virar presidente da Bolívia. Então eles abriram mão de eleições. O PT, sobretudo, tenta transformar o impeachment em ato rotineiro, quer dizer, se o presidente não é do partido, ele deve perder o cargo.
Em 1999, janeiro de 99, Fernando Henrique tinha acabado de vencer pela segunda vez no primeiro turno o seu adversário Lula, da sucessão presidencial, quando o então deputado Tarso Genro lançou a campanha Fora FHC. Houve manifestações igualmente anêmicas, como essas que vimos aí nas fotos, em Brasília, São Paulo, tal, e o Tarso Genro ficou recitando esse mantra durante algum tempo, até que ele foi esquecido, né, por todo o Brasil e pelos próprios companheiros de partido. Isso se repetiu quando Michel Temer assumiu o cargo vago pelo impeachment, esse sim merecido e justificável, da então presidenta, né, Dilma. Ela perdeu o cargo, ele assumiu, já começou o Fora Temer. Os petistas se esgoelaram no Fora Temer até outro dia, quando eles se aliaram ao candidato do MDB à presidência da Câmara. Eles esqueceram agora o golpe que teria havido para o afastamento da Dilma da presidência da República. Então é tudo uma farsa. Como bem lembrou o Zé, não há voto, não há motivo jurídico fundamentado e, sobretudo, não há povo. Esse pessoal não aprende. O impeachment é decretado pelo povo nas ruas. Foi assim com o presidente Collor, quando começou o movimento dos caras pintadas, que expressaram nas ruas o sentimento da maioria da nação. E foi assim com a Dilma Rousseff, que cometeu o crime, o Collor também tinha cometido, não tinha sustentação no Congresso e, sobretudo, enfrentava portentosas manifestações de rua. E agora? Isso é falta do que fazer. O PT não pode repetir mais aquele lenga-lenga do Lula livre, então agora eles vêm com o impeachment. E os jornais noticiam o impeachment como se fosse uma grande boa notícia para eles, já anunciada. Eles dão como certa a saída do Bolsonaro, baseado sabe Deus em quê, né? Além da própria irresponsabilidade jornalística. Então isso aí é o que a gente chama de, não é fake news, não, é no news, não existe essa notícia. Muito bem, agora o meu boa noite ao Guilherme Fiuza. Olá, Fiuza. Olá, Marcelo Matos, boa noite, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência. Bom, seguindo nesse tema, né, Marcelo, me parece que o Brasil está sem oposição, né? Infelizmente, hoje não existe oposição no Brasil, uma oposição que pudesse, né? A oposição ajuda, na verdade, o país a prosperar, né? O governo lidera a agenda e é necessário a presença de uma oposição forte. Não precisa ser uma oposição amiga, não, ela pode ser dura, mas uma oposição que faça, né, que perceba os verdadeiros problemas de governo e ataquem de forma cirúrgica, o que dá muito mais trabalho para um governo do que você criar uma fanfarra por semana, né? Isso qualquer governo vai tirar de letra se ele tiver um apoio razoável da população. Me parece, Marcelo, que nesse momento, quer dizer, esta onda, né, desses últimos protestos aí que foram realmente fracos, esvaziados, né, que o gancho, né, o motivo, entre muitas aspas, seria a crise de saúde no Amazonas, né, o colapso em Manaus, aquele problema terrível da falta de oxigênio e, mais uma vez, como aquilo chamou muita atenção, essas pessoas que estão na rua, enfim, né, que estão alegando que desejam mostrar um crime de responsabilidade para afastar o presidente, elas viram nisso, né, por conta da sensibilização das pessoas ao grave problema de saúde, elas viram uma oportunidade, né? Elas viram um pretexto porque elas não se importam com vida de ninguém, né? Isso você pode constatar com muita facilidade
ao você observar que no momento em que estourou a origem desta crise de saúde em Manaus, que foi a roubalheira do Covidão, inclusive com uma secretária de saúde presa, esses supostos aí revoltados, indignados com a situação do Amazonas, eles estavam calados. O Brasil precisou e ainda precisa de apoio para a Polícia Federal, Ministério Público, investigarem a péssima gestão de verbas emergenciais por estados e municípios em muitos casos, né? O Brasil precisa desse apoio e ele não vem dessas pessoas, eles não vêm dessa suposta oposição, por isso que eu digo que é uma porcaria de oposição. Eles estão esperando sempre, o tempo todo, eles estão naquela religião que o Zé classificou, eu estou chamando de religião, né? Mas é um movimento, como o Zé mencionou, do antibolsonarismo. Eles acham que viram à luz com essa ideia de um antibolsonarismo, porque tem uma subcelebridade ou outra, dia sim, outro também, fazendo um vídeo do Bolsonaro, que detesta o Bolsonaro, que quer que o Bolsonaro morra, dizendo que o Bolsonaro é o responsável, é o assassino, né? Não veem o que aconteceu, por exemplo, nesse caso terrível de crise de saúde, crise humanitária no Amazonas, fecharam os olhos para os poderes delegados pelo STF aos estados e aos municípios, principalmente aos estados, para gerir a pandemia e para gerir as verbas que, no caso, foram desviadas. Isso não ultrajou, isso não indignou, isso não gerou perplexidade em nenhum desses democratas, nenhuma dessa resistência de auditório. Então, agora estão fazendo isso. Eles têm lá, alguns deles, Marcelo, nem precisam que o impeachment aconteça. Eles vivem disso. Eles vivem de fazer uma pantomima antibolsonarista. Tem um aplauso ali de meia dúzia que sustentam lá a notoriedade que precisa ter, enfim, o público que precisa agradar, e assim segue. Isso aí não tem nada a ver com o Brasil e a agenda de reconstrução que o país precisa tocar adiante. Zé Maria, você começou falando justamente dessa semana, as eleições vão se aproximando do Congresso, do Senado e também da Câmara. Qual que é a relação também dessas manifestações? Como que você observa também esse momento aí, que foi inclusive citado, um movimento que poderia tentar atrapalhar o andamento das eleições do Congresso? Olha, isso está muito longe de acontecer. Pode ser um movimento desesperado, mas hoje, durante uma entrevista aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o candidato Fábio Ramalho descortinou a realidade do Congresso Nacional. Os deputados estão envolvidos ali na disputa do seu território, ou seja, alguns do seu bolso, outros dos seus municípios, ou seja, todo mundo querendo vantagem. E o Fábio Ramalho, o Fabinho Liderança, como ele é chamado por aqui, descontraídos, né? Dizendo o seguinte, que ele é candidato para tirar isso do Congresso Nacional, mas é muito difícil. Então há promessas de verbas para os seus municípios, emendas extras, cargos da mesa do outro lado, né? Que o Rodrigo Maia e grupo defendem, né? E querem distribuir cargos da mesa. Então Fábio Ramalho mostra claramente como é a eleição na Câmara dos Deputados. Quer dizer, são grupos tentando cada um tirar mais nacos do poder, longe de pressão popular. Esse é um momento que até deputado vira massa de manobra. Ele próprio, candidato, dizendo o seguinte, de que muitos deputados estão ali iludidos, não estão nem aí para os problemas nacionais do país, e o que eles querem mesmo é a sua colocação. Então, é uma busca de interesses e de interesses pessoais e particulares dos grupos e dos deputados. Se for uma movimentação para interferir na eleição da presidência da Câmara na segunda-feira que vem, olha, está longe de virar realidade. Deputados ali querem saber do quadradinho, Marcelo. Agora, Fiuza, toda essa movimentação em relação às vacinas aí, no momento em que há uma queda de popularidade do presidente, no momento que acaba também o auxílio emergencial, você acredita que é uma articulação, uma tentativa da oposição de fato minar o presidente? Hoje se também comentava nos bastidores em Brasília de que o ministro Pazuello poderia ser o bode expiatório caso de fato essa vacinação, esse início, já que muita gente critica o fato do governo nessa lentidão em relação às vacinas.
Marcelo, é uma série de causas, de supostas causas fantasiosas, né? De fato, é muito simples, infelizmente não tem complexidade alguma esses movimentos, né? O que a gente está assistindo desde 1º de janeiro de 2019 é uma tentativa de não aceitar o resultado da urna, né? Então, a gente tem tentado fazer o trabalho, né, de observar avanços, omissões da parte do governo. Tem uma agenda reformista positiva no primeiro ano, a gente pode dizer, não perfeita, mas tem uma equipe, né, a quem há de negar. Tem um primeiro escalão aí de governo que trabalha duro, um escalão principalmente técnico, né, o que é também uma boa novidade. Tem aí as idiosincrasias do presidente, né, o seu estilo, eventualmente rude, as questões políticas, a nomeação para o Supremo Tribunal Federal, que pareceu, a gente não julga precocemente, mas pareceu uma bola fora. Tem o Procurador-Geral da República, que também parece ser um personagem duvidoso, assim, com todo respeito a ele, mas a função que ele está fazendo lá já assumiu posições ostensivas contra a Operação Lava Jato, por exemplo. Então, são as questões de um governo, de um presidente que precisam ser analisadas. Mas esse ambiente, Marcelo, ele não tem nada a ver com esse tipo de análise de crivo sobre o mandato presidencial, sobre o governo. Ele, desde 1º de janeiro de 2019, ele é uma oposição desvairada, enlouquecida. Tudo já foi objeto de impeachment, né? ou de tentativa de encaminhar isso. Nós vimos, por exemplo, no primeiro semestre de 2019, quando houve o que, né, muitos governos fazem no início, que é contingenciar verbas, e houve contingenciamento de verbas para a educação, e nós vimos aí esses mesmos personagens todos desesperados, e até houve manifestações de rua até maiores do que as atuais, dizendo que aquilo era sinal de um governo autoritário, fascista, ignorante, inculto, que não queria, né, quer dizer, não investiria em educação, ia cortar, ia garrotear a educação, a ciência, o conhecimento. Ou seja, tentaram de tudo, né? E, infelizmente, isso dificulta o trabalho, que é o trabalho de você fazer uma avaliação rigorosa do governo. Por exemplo, nesse aspecto das vacinas, eu considero, como observador, não sou especialista, mas eu percebo, né, pelos dados apresentados, que existe uma quantidade muito grande de riscos e incertezas associados a essas vacinas que estão já no mercado. E o governo assumiu, eu acho que por pressão política, assumiu a iniciativa de deflagrar a campanha de vacinação. Então, é claro que se a vacina serve de panfleto para esse personagem, quer dizer que o presidente, que o governo não liga para a vida das pessoas, não liga para a epidemia, nega que exista uma pandemia, esse tipo de bobagem. Evidentemente que o capítulo vacina, né, pela ótica deles, não há furo algum, né? O governo foi lá, e estou expressando o meu ponto de vista. Acho que precocemente, acho que é uma campanha de vacinação que se inicia com uma substância ainda repleta de incertezas. A gente vai falar mais disso no programa, mas o governo foi lá fazer. Evidentemente que quem está sistematicamente tentando fingir que há um desgoverno vai alegar que qualquer ação de governo é fracassada. Quero ouvir tua opinião também, Augusto Nunes. Olha, eu concordo. Acho que o Zé e o Guilherme já disseram o essencial, né? Quanto à questão da vacinação, já está evidente, agora a gente tem que se render aos fatos, né? Quer dizer, a maioria dos brasileiros acha que deve ser vacinada, né? Então, não tem porquê você não fazer a vontade, né, da maioria do povo. Quer dizer, eles querem que tome a vacina. Vacinação é voluntária. Não tem nada de vacina obrigatória, não. Isso aí nenhum país adotou, nem o Brasil deve fazer essa bobagem. Agora, quem quer tomar, que tome. Para tanto, os governos aí estão fazendo gestões para que a vacina
esteja disponível, depois a gente vai falar mais sobre, né, como lembrou o Guilherme, esteja disponível aí para os interessados. Agora, o fato é que no momento não há vacina suficiente para imunizar a população brasileira. O que se tem é a prevalência da malandragem. Também espero que a gente discuta mais isso ao longo do programa. O que se vê agora, paralelamente ao oportunismo dos políticos, a oposição não existe, a oposição é um agrupamento oportunista. Eles estão atribuindo ao Bolsonaro tudo, inclusive o que foi feito de ponta a ponta por outras autoridades que se opõem abertamente ao Bolsonaro. Como é que se pode atribuir, por exemplo, as mortes que já houve em São Paulo, decorrentes da pandemia, ao Bolsonaro? Se ele não abriu a boca sobre São Paulo, tudo foi conduzido pelo governo estadual. Tudo. O governo estadual, quando se fizer o balanço da epidemia, vai ficar com os méritos e com os erros. Todos. Então não adianta chamar o Bolsonaro de genocida se o pessoal se reúne sem máscara em algum lugar aqui em São Paulo. O governo paulista que resolva esse problema. Aliás, ele vive baixando lockdowns aí, e o São Paulo, se fosse um país, estaria entre os 20 mais letais, 20 países com maior letalidade em todo o planeta, mais que o Brasil sem São Paulo. Então é isso que precisa ser lembrado. Agora, começou a malandragem com os prefeitos que se vacinaram para dar o exemplo, né, quando não existe vacina disponível. E a coisa agora continua com a fila sendo furada por oportunistas. Teve aí o diretor de imunização do Ministério da Saúde, ele incluiu na primeira etapa da vacinação, que ele acha que vai dar certo, os veterinários, e ele é veterinário. Os professores insistem em fazer parte do grupo preferencial, do grupo prioritário. Eles querem ser vacinados antes dos idosos que estão em asilos, porque eles correm muito risco, eles acham. Embora estejam em greve, ganhando sem trabalhar 1 ano. Então, o Brasil, antes da vacinação, e não há vacina suficiente, precisa enquadrar a vagabundagem e o oportunismo.